Allan Kardec. Estamos aqui para fazer um estudo sobre a comemoração do Dia dos Mortos na visão espírita. Independente do dia que vocês estiverem assistindo essa apresentação, é importante que entendam como que a doutrina espírita nos orienta para nós nos comportarmos com relação ao Dia dos Mortos. Até pergunta que se encontra no Livro dos Espíritos, mas nós vamos fazer uma exposição mais aberta, uma reflexão pela nossa vivência na doutrina espírita. Nós sabemos e acreditamos na reencarnação. Quando eu digo nós, estou me referindo àqueles que professam o espiritismo. Diante disso, nós sabemos que não existe morte, existe apenas uma mudança vibratória. O corpo físico entra em processo de morte e o espírito, ele se desliga desse corpo físico através de uma emancipação dos seus sentidos e uma percepção maior do mundo espiritual. Dessa forma, o espírito percebe que ele não está mais preso a um corpo físico, ele não se encontra mais na condição de vigília e ele está em desdobramento na erraticidade. Um desdobramento mais perene, né? Porque ele não está num processo de sono, ou seja, seu corpo físico entrou no fenômeno da morte física. Ele se desligou da matéria. Então, dessa forma, o espírito ele desperta no plano espiritual, mas esse despertar é muito particular de cada um. Alguns se dão conta rapidamente que se encontram no plano espiritual, outros levam algum tempo e alguns levam muito tempo. Acreditem, existem companheiros que levam até séculos para perceber que se encontram no plano espiritual e não mais no plano físico. Agora, a doutrina espírita, ela nos orienta muito com relação a isso. Existe um escritor espírita que já desencarnou, Richard Simonetti, que tinha um livro Quem Tem Medo da Morte. Esse livrinho do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, é um livro muito oportuno para nos orientar com relação ao Dia dos Mortos, o dia 2 de novembro. Dia esse aonde nós procuramos, de alguma forma, comemorar ou venerar ou se lembrar. Escolham como desejarem, realizando uma comemoração aos nossos entes queridos que já desencarnaram. Essa comemoração ela não precisa ter um local pré-fixado. Ou seja, necessariamente nós precisamos ir no cemitério para venerar nossos entes queridos? Não. Nós podemos venerá-los em casa através de uma prece. Os orientais possuem em casa, alguns grupos de orientais, um altar dedicado aos antepassados, que eles vão venerar os seus pais, avós, bisavós, todos os parentes que já desencarnaram. Algumas culturas veneram os seus antepassados porque eles acreditam que os antepassados não podem ser esquecidos. Há pouco tempo, uma produtora de filmes norte-americano lançou um desenho animado que virou foi grande sucesso. Viva que a vida é uma festa. Esse filme mostra como é, nos bastidores do México, a visão
da vida após a morte. É muito interessante esse filme, porque nos mostra que é uma continuação do mundo material. O corpo se desfaz no túmulo, mas o espírito se liberta desse corpo e ele ganha uma consciência expandida, ele passa a ter uma visão cósmica da sua existência, percebe que ele já existia antes da criação do corpo e vai continuar existindo muito além da morte desse próprio corpo. Então, diante disso, nós precisamos mudar a maneira com que nós nos relacionamos com os nossos entes queridos que já partiram, se nós podemos usar essa expressão, ou que já desencarnaram. De que forma? Não alimentando o sentimento de perda, mas apenas o sentimento de separação. Quando isso acontece, ocorre uma grande transformação em nossas vidas. Nós passamos a encarar a morte como uma separação, um afastamento e não um fim. Porque a grande maioria das pessoas, elas acreditam que a morte é um fim. Morreu, acabou. Já que nós não temos mais contato nenhum com os entes queridos, o que não é verdade, nós sabemos da possibilidade de, no momento do desdobramento, à noite, na hora de dormir, nós podemos entrar em contato com os nossos entes queridos. No plano espiritual, nas colônias do plano espiritual, também podemos ter contato com eles. Mas, infelizmente, o imediatismo humano quer a coisa para amanhã ou para ontem. E, com isso, as pessoas não se satisfazem. Elas querem que as coisas aconteçam de uma hora para outra. E nós precisamos aprender e vivenciar que nós estamos aqui nessa encarnação de passagem. Nada nos pertence. Estamos aqui momentaneamente vivendo uma experiência reencarnatória para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E dessa forma, existem certas mudanças que ocorrem no plano físico que são para a nossa melhora, para nosso aprimoramento e não para o nosso sofrimento. Mas, infelizmente, por uma questão de limitação na nossa maneira de enxergar a realidade, a gente deseja ter um controle pleno sobre tudo que se passa. E, na verdade, nós não conseguiríamos nunca ter esse controle. Ah, mas por que a gente não consegue ter esse controle? Porque a vida, ela é um processo de evolução. Eu tive a oportunidade de escutar numa música sertaneja cantada na internet, muito bonita, dizendo que nós somos espíritos imperfeitos em processo de reconstrução. E é verdade. Somos criaturas imperfeitas que estamos nos reconstruindo através de um processo em que vamos ressignificando os nossos sentimentos, ressignificando os acontecimentos. Alguns anos atrás, eu cometi vários equívocos. Hoje, eu tento modificar a minha maneira com que eu me relaciono com a vida, com o mundo, de maneira a contrair menos débitos. E, com isso, eu lanço um olhar diferenciado em relação à vida. Por exemplo, vamos ser objetivos. No dia 2 de novembro, que é o Dia dos Mortos, as pessoas costumam ir ao cemitério por uma questão cultural. Aqui no Ocidente, elas vão ao cemitério e levam flores para os seus entes queridos. Nesse dia, na semana do Dia dos Mortos, o preço das flores nas floriculturas, de uma forma geral, fica extremamente inflacionado. O preço de uma dúzia de rosas vermelhas, por exemplo, é quase o valor de uma cesta básica melhorada, acreditem. E se nós comprássemos uma cesta básica e doássemos
para uma família de pessoas necessitadas, estaríamos tendo um gesto mais nobre do que comprando flores, colocando no cemitério, e 2, 3 dias depois aquelas flores vão estar murchas, secas, ressecadas. Mas a gente respeita a cultura dos semelhantes. Nós respeitamos a maneira do próximo pensar. Não podemos impor isso a ninguém. Conta uma anedota que aqui no Rio de Janeiro, logo o Rio de Janeiro, uma cidade bastante heterogênea, um senhor levava uma dúzia de rosas para colocar no túmulo da sua esposa que havia falecido. Quando ele observou que próximo havia um chinês, um oriental, não sei se era chinês, eu estou falando chinês porque a gente acaba padronizando, né? Mas um oriental que levava um prato de arroz e colocava na sepultura do seu ancestral, fazendo um gesto de reverência. E o carioca, muito gozador, perguntou para o oriental: o senhor está trazendo uma comidinha para os seus mortos? Será que eles vão apreciar esse prato que o senhor traz? E o oriental respondeu para ele da mesma forma que os seus vão sentir o aroma das rosas. E aí a gente para pensar. Nós temos que respeitar a cultura do outro, porque dentro da sua história, para ele faz sentido. Assim como para o carioca fazia sentido levar flores, para o oriental fazia sentido colocar um prato de arroz e acender incensos. Então a gente precisa entender e respeitar o outro, independente da sua nacionalidade ou etnia. Com isso, nós vamos rever a história dos mexicanos, que no dia 2 de novembro eles fazem um verdadeiro piquenique no cemitério. Nesse desenho animado, Viva que a Vida é uma Festa, mostra. Mas as pessoas que já tiveram a oportunidade de viajar e vão ao México, justamente para passar o período do 2 de novembro, se surpreendem, porque as pessoas levam toalhas, estendem toalhas em cima das sepulturas, colocam vários pratos de comida e fazem um verdadeiro banquete, aonde existe a comida para o ente querido, e eles também comem. Em outras palavras, eles estão compartilhando com os seus ancestrais um alimento que eles trouxeram ali para festejar a eternidade da alma. Ou seja, nós somos eternos enquanto espíritos imortais. O corpo físico é apenas uma embalagem que nos abriga momentaneamente, até quando nós morremos. Tanto é que quem já teve chance de ir ao México, quem não foi ao cemitério, mas deve ter visto em vários lugares La Muerte, ou seja, a figura da morte, ao lado de uma mulher viva. E com o seguinte dizer: tão bonita na vida, tão bonita na morte. Ou seja, o mexicano ele tem uma visão um pouco diferente da nossa, que eu acho que isso tem a ver com a cultura das tribos pré-colombianas. A coisa mais certa na nossa vida, enquanto encarnados, é o nosso desencarne. Então, isso é uma coisa que nós deveríamos trabalhar melhor na nossa cultura, na nossa maneira de pensar. Já que a coisa mais certa é o desencarne, eu não posso viver como se nós fôssemos viver para sempre. Eu tenho que sempre viver pensando que, de repente, eu posso receber uma notícia inesperada que faleceu, desencarnou, partiu um ente querido. Mas que ele não morreu, ele simplesmente partiu. Ocorreu uma mudança de padrão vibratório. Porque nós acreditamos
dentro da nossa maneira atrofiada de enxergar a realidade, que a centelha divina que se manifesta naquele corpo, que se manifesta aqui, nesse exato momento presente, tá? Ela se desfaz quando ocorre o fenômeno da morte. E é muito difícil para todos nós entendermos, porque nos falta até elementos de parâmetro que nós já existíamos antes da criação desse corpo físico e vamos continuar existindo após a morte desse corpo físico. Por quê? Nós é que demos vida a esse corpo no momento que nós fomos ligados ao óvulo que se reproduziu e formou esse corpo. Ou seja, eu, na condição de espírito imortal, ao ser ligado à célula, ao óvulo que foi fecundado e que se reproduziu no ovário da minha mãe, no útero, e que fez com que eu encarnasse, estivesse aqui. Mas eu já existia antes. E alguns cientistas, principalmente do século XIX, fizeram umas experiências até muito curiosas. Pesavam uma pessoa moribunda, doente, já quase no final da sua existência física. E quando essa pessoa falecia, ela era pesada e observaram, curiosamente, isso está nas pesquisas daqueles pesquisadores do século XIX, que logo após a morte, o corpo perdia uma quantidade de gramas em termos de peso. E aí chegaram à conclusão que essa diferença de peso do indivíduo que estava prestes a desencarnar para o corpo que o fenômeno da morte já tinha ocorrido, representava o desligamento do espírito. Ou seja, o espírito, preso ao corpo orgânico, aumentava o peso do corpo em determinadas gramas. Eu já ouvi isso mais de uma vez, falado em casa espírita. É uma boa oportunidade para nós pesquisarmos naqueles pesquisadores do século XIX, como William Crookes, Ernesto Bozano, por exemplo, que foram pesquisadores que se aprofundaram um pouco mais sobre o fenômeno da morte, do desdobramento e da materialização. Por exemplo, William Crookes, ele chegou a pesar o espírito de Kate King quando ele se materializava. E, ao mesmo tempo, que pesava a Eusápia Paladino quando ela cedia o ectoplasma para a materialização de Kate King. E observava que Eusápia Paladino, que era médium, que cedia o ectoplasma, ela ficava menos pesada. Ela perdia uma quantidade de peso que provavelmente poderia corresponder ao ectoplasma que ela liberava para a materialização de Kate King. Isso é um assunto muito interessante, não é verdade? Então, nós acreditamos, ninguém tem obrigação de acreditar nisso, de que a morte não é o fim. E dessa forma, a gente passa a enxergar o fenômeno da morte física como uma mudança de plano vibratório. O indivíduo desencarna, ele vai para alguma região do plano espiritual a qual ele tenha uma afinidade vibratória. Nós temos vários depoimentos de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Camilo Castelo Branco e tantos outros que descrevem o fenômeno da morte, o desligamento do espírito
e o espírito sendo tragado ou sendo atraído para uma determinada região, aonde nessa região ele vai permanecer por algum tempo, até para que ele possa liberar todos os fluidos ainda materiais. Ele vai desgastar os fluidos vitais para que ele se torne mais rarefeito, mais leve, menos pesado. Foi o caso, por exemplo, de Camilo Castelo Branco, que quando tirou sua vida, e ele nos narra isso no livro Memórias de um Suicida, ele precisou permanecer naquelas regiões umbralinas do Vale dos Suicidas, naquelas cavernas, para que ele pudesse exalar, eu não sei se seria esse termo, desgastar, exaurir todo o fluido animalizado que ele possuía, por ele ter interrompido a vida antes de que o fenômeno da morte se desse de maneira natural. Então, isso é uma das coisas que nós estudamos quando vimos Memórias de um Suicida, e quando estudamos também Nosso Lar, a gente vai ver o depoimento de André Luiz, que permaneceu no umbral um período de tempo, até que toda aquele fluido animalizado que ele era portador fosse se exaurindo e ele fosse ficando mais rarefeito. E, de repente, nesse processo, ele nem se deu conta, porque no plano espiritual, 1 minuto pode ser semanas, uma semana podem ser meses. Aqui na Terra, André Luiz permaneceu quase 8 anos, assim como Camilo Castelo Branco permaneceu em torno de 7 meses. Cada caso é um caso diferente. Mas eu estou comentando isso porque a maneira pela qual nós interagimos com aqueles que desencarnam é fundamental. O espírito Luiz Sérgio, se eu não me engano, eu acho que é Luiz Sérgio, eu sempre faço confusão. Ele tem um livro chamado Na Hora do Adeus. Esse livro é muito interessante porque ele narra 10 casos de desencarne diferentes. Esse 10 casos de desencarne diferentes é essa equipe de espíritos que visitam 10 velórios diferentes, mostrando a hora do adeus em várias religiões, católico, espírita e outras, quem não ateus, mostrando que o que vai variar de uma situação para outra é a aceitação, a preparação das pessoas. Por que isso? Porque muitas das pessoas não se preparam, não acreditam. Elas estão tão apegadas aos valores materiais, aos bens materiais, que elas demoram. E não é apenas aos bens materiais, são aos sentimentos. Verdade se diga. Existe um livrinho chamado Reeducação dos Sentimentos, onde nós poderíamos repensar o tipo de sentimento que nós nutrimos pelas pessoas amigas, por aqueles que amamos, pelas coisas que possuímos. Precisamos trabalhar, apesar de todas as nossas dificuldades, que eu reconheço que nós temos que trabalhar a transitoriedade da posse dos bens materiais. O que quer dizer isso? Nós não temos a posse definitiva, nós temos apenas a posse transitória. Nós reencarnamos sem nada e vamos ser sepultados apenas com uma roupa que vão escolher para a gente ser sepultado. É uma tradição nós sermos sepultados com uma roupa. Normalmente se sepultam os homens de terno, por uma questão cultural. Antigamente, eles davam até banho no corpo antes de vesti-lo adequadamente, de maneira com que ele fosse preparado para uma grande jornada. E segundo nos conta a história,
para uma jornada para o dia do juízo final. Por isso que as pessoas se vestiam adequadamente, porque elas sabiam que no dia do juízo final elas teriam a oportunidade de encarar ao Criador. E aí seria lido o livro da vida, e no livro da vida o Criador iria convidar aqueles que ficariam à sua direita ou à sua esquerda. Por isso que as pessoas se vestiam exatamente como se estivessem indo a uma recepção. Às vezes, dependendo do personagem, botavam um terno, gravata. Sapato eu não digo, mas de meia eu sempre vi. Então, e mais ainda no passado, havia uma cultura de se tirar fotografia do morto. Eu mesmo já vi fotos, na nossa família tem, fotos em que eles batiam uma fotografia do indivíduo no caixão. Era a última fotografia, a última imagem daquela pessoa, daquele ente querido aqui na Terra. Era uma cultura. Hoje ninguém faz isso. Então vocês vejam que a tradição ela é tão forte que às vezes quando a gente pesquisa um pouco mais, a gente se surpreende. Por que que eles faziam isso? Os egípcios, antigamente, embora acreditassem na vida após a morte, eles mumificavam o corpo do seu ente querido porque acreditavam na ressurreição dos mortos. Ou seja, um dia aquele corpo retomaria a vida. Os egípcios não acreditavam em reencarnação, acreditavam em ressurreição. Por isso que o corpo era embalsamado, todos os órgãos eram preservados naqueles vasos de cerâmica, chamados vasos canóplos, onde eles colocavam os órgãos do falecido, para que, quando ocorresse a restituição da vida, todos os órgãos estivessem ali. É curioso a gente pesquisar essa maneira com que as pessoas enxergam o fenômeno da morte e enxergam a relação com o ente querido. É lógico que nós temos que respeitar o sentimento de cada um. Eu acho que esse é o ponto principal. Nós não podemos impor aos outros alguma coisa que nós aprendemos ao longo de uma vida, estudando, procurando nos esforçar, procurando melhor entender todo fenômeno que ocorre com a morte. Mas por uma questão cultural, existe aquela tradição de que morreu, acabou. Do pó vieste, para o pó voltarás. Então, no momento que uma pessoa morre, você, ao enterrar, você acha que está enterrando quem você amava. Que naquele caixão, colocado naquela sepultura fria, você está depositando ali a pessoa que você amava. E, na verdade, não. Você está depositando ali a roupagem que aquela pessoa utilizava. Para vocês terem uma ideia, na época do Império Romano, haviam algumas tribos bárbaras, porque os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles que não falavam o latim. Alguma tribo, provavelmente de origem germânica, mais ao norte da Europa, tinha um comportamento atípico, que os romanos achavam estranho. Eles abandonavam no campo de batalha os mortos. Só levavam os feridos. Os romanos não. Os romanos transportavam seus soldados mortos, empilhavam e faziam um enterro. Eles queimavam os mortos. Ou o que hoje nós chamamos com cremação, né? A gente pergunta à pessoa, ele vai ser sepultado ou vai ser cremado? Então, os romanos já cremavam e jogavam as cinzas no mar ou na natureza. Então, mas essa tribo de germânicos, eu não tenho muita certeza, abandonavam os soldados mortos no campo de batalha. E aí, os romanos, tentando entender a cultura deles, até com o objetivo de dominá-los com mais facilidade, perguntaram: por que vocês abandonam os mortos?
E a resposta surpreendeu os romanos e nos surpreende hoje, quase que 2000 anos ou mais depois. Quem nós amávamos não está mais ali. Ali só está a casca daquela pessoa, daquele ente querido que nós amávamos, o nosso companheiro de batalha, o nosso amigo. Com a morte, ele foi embora. Ele não está mais aqui. O que ficou é o corpo, uma casca que ele usava para se comunicar conosco. E quando a gente vai lendo, vai ouvindo, a gente vai se surpreendendo. Algum companheiro que esteja escutando esse nosso estudo pode, de repente, chegar e dizer o seguinte: mas você fala isso porque não é você. Porque se você perdesse um ente querido, uma pessoa que você ama, que venera, que você tem um sentimento sincero muito grande, você ia sofrer bastante. É lógico que a dor da perda é inevitável. Quando você recebe a notícia da perda de um familiar, a gente normalmente tem um choque recebendo aquela notícia que ela é impactante, até mesmo da nossa casa espírita. Porque apesar de nós procurarmos entender melhor tudo o que se passa, quando ocorre uma morte abrupta que nós não estávamos esperando, a gente recebe aquela notícia com um certo impacto. E à medida que nós vamos envelhecendo, verdade se diga, vamos ficando mais frágeis. E emocionalmente nós sentimos essas notícias, até porque nós fazemos uma contabilidade das pessoas que regulam conosco e a gente observa que perdemos um amigo, perdemos um companheiro da casa espírita, perdemos um parente. Aquela pessoa que tem uma longevidade muito grande, ela presencia o desencarne dos outros. Mas a cultura que a doutrina espírita nos oferece, o esclarecimento e a consolação, vão conseguir sanear o arrastamento do sofrimento. A surpresa da notícia que nos chega pode nos abalar, nos entristecer, mas nós não vamos arrastar um sofrimento, porque nós vamos desejar para aquele companheiro o melhor possível para ele. Irmos até o velório, fazer uma prece por ele, uma prece sincera, sabendo que ele pode estar ali, como o espírito Luiz Sérgio, que eu falei aqui, escreveu no livro A Hora do Adeus. E ele diz claramente: existem casos em que aquele que desencarnou está ali ao lado do corpo, acompanhado dos seus familiares, que já se encontram equilibrados, conduzindo ele para que ele possa até aprender com o seu desencarne na reação dos outros familiares. Nós não somos melhores do que ninguém e não estamos aqui para ensinar a ninguém nada. Nós aprendemos de acordo com o que desejamos. Se nós desejamos nos capacitar para lidar melhor com o sentimento de perda, não vai faltar livros para nos ensinar. Eu acabei de citar 2. Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, e do Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus. Eu acho que é mais ou menos... Se o nome do espírito não for esse, mas o título do livro é Na Hora do Adeus. São 10 casos de desencarne. Vale a pena a pessoa ler, porque a pessoa vê que, independente da cultura, o amadurecimento do senso moral independe. Às vezes nós encontramos um espírita que já se encontra há muitos anos frequentando uma instituição em desespero, e encontramos um outro companheiro de uma outra seita religiosa, outro segmento religioso, melhor, muito mais conformado. Por quê? Porque ele amadureceu os seus sentimentos e seu pensamento, e ele procura ser sincero nas suas atitudes. Ele vai sofrer? Vai sofrer.
Mas o que ele pode fazer? Se desesperar? Não. Ele vai procurar fazer o que for melhor pelaquele que está partindo, através de uma oração, através de um ato de caridade para com aquele que partiu. Nós temos que ter compaixão dos nossos entes queridos. E não podemos irradiar para eles um sentimento de angústia ou de desespero, se realmente temos a compreensão de que a morte não termina com o princípio inteligente. Nós, que somos espíritos imortais, já existíamos antes da criação desse corpo e vamos continuar existindo após a morte desse mesmo corpo. É importante que a gente sempre se lembre disso. Nós observamos no trabalho de desobsessão da Casa Espírita, podemos falar isso de uma forma educativa, sem entrar no mérito dos depoimentos que os nossos companheiros médiuns dão, porque são relatos de espíritos que se manifestam por intermédio da mediunidade dos companheiros que dão passividade, de entidades, de conhecidos, espíritos que são conduzidos até ali e que acreditam que ainda estão encarnados. Essa seria a expressão mais adequada. E aí, o indivíduo que estava no hospital dá um depoimento mais ou menos semelhante. Ele estava deitado no hospital, se sentiu melhor, se levantou, foi para o corredor, começou a andar. Quando ele voltou, tinha uma outra pessoa deitada na sua cama. Ele achou aquilo estranho e começou a andar pelo hospital, tentando falar com as pessoas e ninguém falava com ele. Nós já tivemos vários relatos que chegam a ser românticos em alguns casos, porque o indivíduo ele não percebe, até que num determinado momento alguém coloca o nome dele na casa espírita. O nome dele é lido na corrente de oração. E ele não sabe por quê. Ele estava no hospital, quando de repente entrou por um corredor e quando se deu conta, estava na sala acompanhando o trabalho mediúnico, que nem naquele filme Os Outros. Quem se lembra daquele filme Os Outros, que passou no cinema, em que a mãe e os dois meninos, o casal dos meninos, não sabiam que estavam desencarnados. Já os funcionários da casa, a cozinheira, a governanta, né, a arrumadeira e o jardineiro sabiam que eles haviam desencarnado. Mas a senhora e os dois meninos não, até que foi feita uma sessão mediúnica, a menina deu passividade por intermédio da senhora e a menina contou o que havia acontecido. Aí, um despertar, um desabrochar de uma nova realidade se fez, tanto para a mãe como para os dois meninos. É muito interessante porque a gente, no decorrer do filme, até desconfia. Mas é um filme que valia a pena, quem não viu, ver os outros. Vejam, um dia nós vamos desencarnar, isso é fato. Como nós vamos processar o nosso processo de desencarne para o despertamento no plano espiritual é uma coisa muito individual de cada um. Eu estou tentando me educar e batendo esse papo com os amigos, estou tentando compartilhar com os companheiros ideias que possam ajudar não apenas aqueles que me ouvem no plano físico, mas os desencarnados que possam estar ouvindo essa nossa fala por intermédio das pessoas que estejam assistindo essa live. É interessante? É interessante, porque um espírito que possa estar
vagando por não saber que desencarnou, ele pode ter um despertamento. O que mais acontece na casa espírita. E André Luiz nos conta isso quando ele nos ofereceu o livro Nos Domínios da Mediunidade. Indivíduos que desencarnaram ainda se acham presos ao plano material, são conduzidos aos bastidores das casas espíritas, aonde em uma reunião paralela ao plano físico, esses espíritos participam de uma reunião achando que estão no plano físico, quando de repente ocorre o despertamento. Aí nós poderíamos dizer, a ficha cai na cabeça de cada um deles e eles vão perceber: gente, eu me sinto vivo. Eu já ouvi isso diversas vezes na mesa de desobsessão, mas não é possível, eu me sinto como se eu estivesse vivo. Aí a gente costuma dizer, mas você não morreu, você só desencarnou, o seu corpo físico morreu. E com ele, as doenças, os problemas que você tinha. Um caso, por exemplo, de um senhor em que ele tinha problemas sérios pulmonares. Ele havia tido uma pneumonia grave. E ele disse para mim assim: mas eu respiro tão bem sem os aparelhos, eu não sei o que aconteceu comigo, eu estou respirando muito bem. Falei para ele: meu amigo, o senhor já reparou que à sua volta existem pessoas que o senhor só vai perceber se concentrar mais um pouco? E ele se concentrando, aí ele percebeu, envolvido pela atmosfera espiritual do trabalho realizado na desobsessão, que ele não estava mais no hospital, que ele não estava mais naquele leito de sofrimento e que alguma coisa havia mudado de forma tão significativa que ele não tinha palavras para descrever. É o que nós escutamos muitas das vezes. Não temos palavras para descrever o que está se passando comigo. Então, diante disso, o que eu posso desejar para os meus familiares que desencarnam? Que eles sejam recolhidos pelos nossos antepassados, os nossos avós, bisavós, tios, primos que já nos antecederam na volta ao mundo espiritual, se tiverem condições. Se não, que uma enfermagem do plano espiritual possa recolher e levá-los de acordo com a misericórdia do alto. Porque cada um conquista o mérito através de um esforço próprio. Alguns ficam mais tempo apegados aos bens materiais, em sofrimento, outros se desligam com mais facilidade, outras pessoas vão se preparando gradativamente através de um movimento de desprendimento, vejam bem, um movimento de desprendimento dos bens materiais. A gente começa a se desprender das coisas que mais nós gostamos. Por exemplo, no meu caso aqui, os livros. Eu vou ter que começar a me desprender dos meus livros daqui a algum tempo, porque nós vamos passar a ter só e-books. Aí eu já tomei uma decisão. Eu não compro mais livro de papel. Um ou outro, talvez. Mas agora o objetivo é que os livros possam sair para beneficiar alguém, numa biblioteca pública, numa biblioteca comunitária, mas a gente vai tentar fazer isso para favorecer quem precisa. Vamos nos desfazer das coisas que possuímos enquanto elas ainda forem úteis para alguém, de maneira a exercitarmos um desprendimento dos bens materiais, um desprendimento dos sentimentos. Eu não posso manter, realimentar os sentimentos que me apegam à matéria física. Eu tenho, sim, que manter uma distância estratégica. Nem tudo que é lícito me convém. Então, o estudo, o exercício da prática do amor, o exercício da caridade, o trabalho em prol do bem, o trabalho em prol do próximo, tá?
são fundamentais, que vão mudando, vão retemperando a maneira com que nós enxergamos a realidade e o nosso semelhante. O trabalho de caridade aos moradores de rua, o trabalho de caridade às pessoas necessitadas. Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance. Vamos tentar ajudar, vamos tentar colaborar, vamos tentar mudar a nossa maneira de enxergar, sem cobrar dos nossos familiares, dos nossos companheiros, que eles mudem no mesmo tempo. Até porque eu posso saber tudo isso que eu sei, posso ter todo esse conhecimento e não conseguir mudar. Eu posso fazer um esforço no sentido de uma modificação, mas eu posso não conseguir me modificar do jeito que eu gostaria. Ah, mas por quê? Porque tudo na vida tem um tempo. Tudo na vida tem um processo de amadurecimento do nosso senso moral. Vejam bem, mas procurando nos interessarmos, procurando estudar, procurando nos melhorarmos através de uma combinação do estudo, do conhecimento, do testemunho de boa vontade, nós vamos gradativamente nos modificando. Ninguém se modifica de hoje para amanhã. A natureza não dá saltos. O nosso processo de transformação, ele é homeopático. E é isso que eu desejo a todos os companheiros, amigos do Centro Espírita Allan Kardec, conhecido por nós carinhosamente como SEAC, há tanto tempo. SEAC, que um dia me recebeu, há tantos anos atrás, na época da Mocidade Espírita de Braços Abertos, e juntos aprendemos tanto. Está na hora de nós compartilharmos com todos que assim desejarem algum conhecimento sem pretensão nenhuma. Não somos melhores do que ninguém. Estamos aqui aprendendo à medida que vamos tentando compartilhar. Para que a gente possa finalizar esse nosso breve encontro de paz e de luz, eu convido aos amigos para levarmos o pensamento em prece, fazendo uma breve reflexão, agradecendo os trabalhadores do mundo invisível. Deus Pai amado, Jesus Divino Mestre, grande amigo, eleva o pensamento em prece nesse momento para que com todos aqueles que nos escutam nos dois planos da vida, possamos usufruir do que os prepostos do mundo maior têm a compartilhar conosco nessa casa de oração. Que todo o conhecimento recebido possa ser levado adiante em forma de esclarecimento e, acima de tudo, consolação. Que a paz do Mestre Jesus permaneça junto a todos os corações, encarnados e desencarnados que nos ouvem, por hoje, agora e por todo sempre. Um forte abraço, que Deus nos abençoe.